Filocast, o seu podcast educacional de filosofia. Eu me chamo Luiz Fernandes, sou aluno e estudante do terceiro ano do curso de administração e apresentador deste podcast. E no dia de hoje estaremos mergulhando em uma discussão profunda sobre o tema das tertúlias filosóficas. Iremos conhecer um pouco mais sobre uma metodologia de ensino que poderá ser utilizada nas suas aulas de filosofia. Você, então, que é professor, isso vai estar servindo e ajudando muito o senhor quando estiver preparando as suas aulas. E olha, eu tenho certeza que todos os alunos irão gostar bastante, tá certo? Além que nós iremos também abordar muito sobre a importância da leitura filosófica, um grande tema, pois afinal, nos dias atuais é uma grande preocupação, até porque os nossos adolescentes e jovens de hoje não têm mais esse interesse, essa vontade em ler livros. E hoje a gente estará falando um pouquinho sobre a importância da leitura e a importância de termos o conhecimento dessas obras filosóficas. Tá certo? Além de bater papo sobre o tema de que são as tertúlias filosóficas, como surgiu e entre outras coisas. Eu espero que você vai gostar bastante. E hoje eu estarei recebendo comigo, estarei tendo esse momento de bate-papo com a professora e pesquisadora Carmen Mila Batista Vieira e os alunos do curso de Logística e Mineração, o aluno Rai Victor Campos e a aluna Jamile Oliveira Nascimento. Sejam todos muito bem-vindos e é um grande prazer recebê-los no dia de hoje em nosso podcast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é um momento bem especial estarmos aqui, professor, e estudantes, falando desse tema que é tão importante, que é a leitura filosófica, e eu tenho certeza que vai ser um episódio bem proveitoso e significativo para todos. Você, eu também estou muito feliz de estar aqui presente junto com vocês para debater um pouco, compartilhar experiências também, e eu agradeço muito pelo convite. Eu quero agradecer pelo convite, porque é muito bom estar aqui compartilhando o que eu aprendi e o que eu convivi com os colegas lá. Excelente. Em nome da produção, em meu nome, gostaria novamente de agradecer vocês por ter tirado esse tempo de estar aqui conosco. Afinal, vai ser de grande importância tudo que nós estaremos abordando aqui, tá certo? Então, logo de cara, vamos conversar um pouquinho sobre o que são essas tertúlias filosóficas, essa nova metodologia de ensino. Incentivar os jovens estudantes a pensar por si mesmos com autonomia e responsabilidade, teorizando muitas vezes aquele pensamento que existe, mas que precisa de um pouco mais de refinamento e embasamento, é a tarefa árdua, mas graficamente da filosofia. A leitura de obras filosóficas apresenta-se como ferramenta para despertar no aluno a segurança e o protagonismo, que é um tema que a gente fala muito aqui no nosso IEMA e em todos os IEMAs sobre protagonismo estudantil, protagonismo juvenil, elevando a sua vontade de potência. Dessa maneira, eu gostaria de desde já iniciando com essa pergunta a todos. O que exatamente estamos discutindo quando falamos de tertúlias filosóficas? Professora Camila? As tertúlias, primeiramente, o nome tertúlia é um momento, é um espaço onde todas as pessoas elas podem estar ali junto, compartilhando e debatendo sobre algum tema de interesse gerados. As tertúlias filosóficas, no espaço escolar, ela é uma reunião de alunos e membros da comunidade escolar que tem como objetivo o encontro de pessoas interessadas em debater frontal, mas educadamente sobre uma obra clássica, um tema filosófico. Não é uma disputa de quem sabe mais, quem sabe menos, mas ali é um momento de debate igualitário. Como a professora Camila disse, as tertúlias filosóficas elas não são um lugar de confrontação argumentativa, elas são um lugar para expor sua opinião. Como elas não são um lugar de confrontação, as pessoas vão basicamente fazendo uma série de ideias, vão compartilhando o que entendeu, o que anotou sobre tal livro, e normalmente demora um tempo para as pessoas se acostumarem com isso, ainda mais no tempo de hoje, porque é uma análise mesmo profunda e é uma análise certeira sobre o tema que escolheu, como por exemplo, nos nossos temas foi Sócrates. Sim, um dos principais pontos da tertúlia é a leitura, ler de forma compartilhada e interativa é uma prática que até ajuda os estudantes na compreensão.
Principalmente, se torna mais eficaz quando se utiliza esse espaço entre todos para ler textos que ofereçam maior grau de complexidade. Eu vou citar aqui, para Santos, o espaço da tertúlia traz muito aprendizado, como a gente pode ver, pois, por ser um espaço de troca e ampliação de interpretações, então, por isso, a leitura é um ponto crucial na tertúlia. Só uma contribuição, porque ler é muito bom, só que quando a gente lê sozinho, talvez a gente não aprenda daquela forma, e na tertúlia a gente vai compartilhar o que a gente leu, por isso que ler de forma compartilhada. Isso. E é até uma forma de aprendizagem, né, que auxilia e ajuda o estudante a aprender sobre aquilo que ele está lendo. Porque a gente às vezes apenas lê, mas não compreende o que está querendo dizer. Então isso eu creio que seria até uma forma de auxiliar aquela pessoa que está lendo aquele livro, né, trocar ideias entre algumas pessoas. Mas antes, né, de a gente mergulhar sobre esse tema de grande importância das tertúlias filosóficas, eu acho muito importante a gente ressaltar a história, como ela surgiu, né? As tertúlias filosóficas têm sua origem com Marx Salvich, né, que foi o fundador dos cafés filosóficos na França em 1992. Né? O espírito principal que conduz, né, que conduziu também aqueles cafés filosóficos, é o da tolerância, do respeito, a abertura e principalmente o pluralismo. Né? Posteriormente, desenvolveram-se outros modelos, como o Altair Pilo e o Cine Pilo, que também se iniciou na França, mas atualmente agora é no século XXI, a professora ela pode até confirmar mais essa informação. Então também foi a outra metodologia, né, para estar falando sobre obras e também todos dividirem o seu conhecimento sobre essas obras filosóficas. Então, creio que isso foi uma forma de grande importância, porque essas metodologias nos auxiliam de todas as maneiras, tá certo? Mas teve também algumas consequências, né? Teve algumas pequenas críticas envolvendo esses cafés filosóficos, pois havia alguns filósofos e intelectuais que não concordavam com aquele café filosófico por conta do seu caráter espontâneo e popular de debate, né? Então muitos ainda não curtiam aquela metodologia, né, de ensino que estava sendo aplicada. Mas outros, como Edgar Morin, preferiram salientar que na ágora, que foi uma forma usada pelos gregos, né, atenienses, de trocar ideias e informações livres, sem qualquer impedimento, sem qualquer forma que venha atrapalhar a forma de aprendizagem daquele povo. Então, esse filósofo ele contribuiu de uma forma de grande importância para essa nova metodologia de ensino, que foi os cafés filosóficos. Agora, eu quero fazer uma pergunta para todos vocês, porque, na atualidade, quais são as contribuições da tertúlia filosófica no espaço escolar? A tertúlia filosófica ela vem lá da França, tem toda essa história, e na atualidade eu acho que com certeza assim, a grande contribuição da tertúlia filosófica é esse espaço democrático. Por quê? Porque o aluno ele gosta de ser ouvido. O aluno ele não quer somente aquela aula onde o professor vai lá e expõe todos os conteúdos, ele precisa do momento dele de fala. E ele gosta de estar em um espaço onde a fala dele é respeitada, porque às vezes ele se sente inseguro, ele quer dar a sua opinião, ele quer falar o que ele pensa, mas ele tem medo de ser errado. Na tertúlia não, na tertúlia é um espaço democrático e igualitário, onde todos os alunos eles irão debater, irão falar, e não vai ter, ele vai ser livre de julgamentos. Eles vão ler aquelas obras filosóficas e vão debater livre de julgamentos. Então, é uma metodologia que eu acho assim, que é bem valiosa dentro das escolas. Ainda mais que hoje em dia a filosofia só temos 1 hora aula. Então, quando tem as tertúlias em outro momento, é o momento ali do aluno poder se desenvolver cada vez mais. As tertúlias elas chegaram no Brasil no início dos anos 2000, como metodologia de êxito do Instituto Natura e do Projeto Comunidade de Aprendizagem, e foram implantadas em mais de 300 escolas no Brasil e em 37 países da América Latina. Aqui no Brasil, ela funciona em algumas escolas com a metodologia, mas aqui no IEMA, pelo Macabeira, ela foi colocada agora no projeto de filosofia na eletiva como uma metodologia de estímulo à leitura filosófica. E é bem importante porque a gente sabe que
ter essas relações, né, essas conexões é muito importante para que o aluno saiba também se expressar e colocar seu ponto de vista. E aí, Daí? A professora Camila falou que o aluno gosta de ser ouvido. E as tertulias filosóficas, elas abrem espaço para o dialogismo, que ao dialogar, os alunos eles podem ter a liberdade de escolherem um livro, porque o livro ou o tema que vai ser abordado é escolhido em uma das tertulias para a próxima. E ele tem esse ato de escolha, e ele pode escolher, ler e livremente dialogar sobre aquilo. E isso é muito bom para os alunos, isso é muito bom na atualidade, porque desenvolve um senso crítico na pessoa, desenvolve um senso de minha opinião é essa, eu não posso descausar dele. Como eu disse, não é um espaço de confrontação de argumento, é um espaço só para te expor tuas anotações, tuas ideias. E a cultura levou porque elas criam essa metodologia, esse diálogo entre os alunos. Nós podemos perceber na cultura, né, como um espaço muito significativo, pois envolve o aprendizado e o conhecimento através da leitura. E como a professora falou, dando suporte teórico-crítico às angústias do estudante. Como ela falou, pelo viés dialógico e igualitário, ali o aluno sente-se a liberdade, ele tem a liberdade, né, de poder expressar seus sentimentos, suas angústias, porque é a leitura que é feita ali e o espaço para ele expor sua fala proporciona isso para ele. Então ali a gente sente uma certa liberdade de falar sobre os nossos sentimentos, sobre o que a gente pensa, sem ter medo que alguém vai julgar o que a gente vai falar. Eu acredito que essa metodologia que foi aplicada pela professora e pesquisadora Carmen Miller, que é da carreira, foi algo muito interessante, né? Até pelo menos pela forma que foi aplicada, né? Nós estaremos ali perguntando um pouquinho mais para frente como foram as experiências, mas eu tenho certeza que, com base no que eles estão me contando bem aqui, a experiência foi única. Eu creio que eles devem ter aprendido bastante e espero que vocês tenham também aproveitado todo esse momento, que eu tenho certeza que foi um momento único, né? Mas agora, para a professora Carmen Mila, pesquisadora, professora, com base nessa metodologia que você aplicou juntamente com os estudantes que estão aqui, quais são os passos, o que você aconselharia para os professores, né, que estão nos assistindo neste momento? Quais seriam os passos para estar aplicando essa metodologia de ensino? Na tertúlia filosófica, nós temos uma figura que é de extrema importância, que é uma figura central, que é o moderador. O moderador, ele vai organizar a leitura, né? Ele vai mediar, ele vai organizar a leitura, ele vai anotar quais são as pessoas que vão falar, porque por ser um espaço democrático, não quer falar que todo mundo vai falar ao mesmo tempo. Não, é de forma organizada, ele vai anotar. O Raí é o primeiro a contribuir, então ele vai anotar Raí, Jamile, Luiz, ele vai fazer toda a organização da tertúlia e aí vai dar um turno da palavra para cada aluno. E ali ele vai moderar aquele discurso para que seja um espaço, um ambiente onde todos possam falar de forma respeitosa, onde ninguém seja julgado. Então ele vai, né, permitir o moderador. Além disso, também o moderador ele vai incentivar. Por exemplo, a Jamile e o Raí foram moderadores. Então, eles tiveram esse papel de vamos, gente, vamos ler um livro. Porque, como o próprio Luiz falou, na sociedade atual, é muito difícil promover essa leitura, porque nós estamos no mundo da tecnologia, né, onde tudo é muito rápido. Então, trazer essas figuras que são no moderador é bem importante, porque eles vão também incentivar os outros amigos, né, os outros estudantes. O moderador, reforçando a fala da professora, ele modera a tertúlia, só que tem uma coisa, ele não explica o texto, justamente porque, não explica a obra, justamente porque é um debate livre, a gente fala o que a gente achou da obra, o que a gente, nossa opinião, então não tem como ele explicar, porque realmente as tertúlias fazem cada participante pensar sobre o que leu, pensar sobre o que estudar,
sobre o que estudou, até fazer algumas pesquisas mais a fundo, tipo quando a gente foi falar sobre Nietzsche, eu não sabia quem era Nietzsche, então tive que pesquisar um pouco, além de ler um livro, porque os livros de Nietzsche são bem complicados de entender. Então, o papel do moderador é isso, acalmar a multidão, como a professora disse uma vez. Ele faz com que não seja um afronte entre ninguém, ele faz com que todo mundo participe, ele escreve a ordem com que cada um vai falar. O segundo passo para uma leitura é a escolha do livro, a escolha do tema. O tema, ele é escolhido no geral, ele é escolhido por cada pessoa que participa. Eles botam um tema, um livro, e as pessoas votam para se vai ser ou se não vai ser. Claro, todo mundo vota para ninguém ficar de fora. Até porque fazer uma coisa forçada não é muito legal e a leitura ela está longe disso. O terceiro passo é claramente a leitura do livro, porque você precisa se aprofundar um pouco sobre o assunto, porque falar sobre um assunto que você não conhece não é uma coisa muito legal, ainda mais porque se trata de filosofia, se trata de filósofos. Depois desses passos, vem o quarto passo. O quarto passo é o turno da palavra. O moderador, que está à frente ali, o moderador, abre o turno da palavra, ele vai perguntar quem quer compartilhar o primeiro trecho escolhido. Ele pega o papel, anota a ordem das pessoas que queiram falar e ele dá a palavra ao primeiro da lista. Assim, todas as pessoas podem expressar livremente, sem restrições, porque ali não vai ser um momento de bagunça, esse turno da palavra, cada um vai falar na ordem certa, falar do modo certo, sem que ninguém atrapalhe, ele vai colocar ali seu ponto de vista, vai também expor seus argumentos, então é um momento ali de liberdade, mas também essa liberdade não é bagunçada, não é um momento de bagunça, é um momento bem moderado. E também, depois desses passos, vem o quinto passo, que é a leitura e a argumentação. Na leitura e argumentação, a primeira pessoa que está lá na lista indica a ordem em que está o livro escolhido. A pessoa lê em voz alta, argumenta por que escolheu aquele livro. Esse exercício de leitura serve muito para a construção pessoal da pessoa também. Os alunos aprendem a argumentar, a compartilhar experiências, reflexões motivadas. Nós não falamos não somente só do que está escrito no livro, mas também de coisas parecidas que a gente viveu e que se encaixam ali naquele livro. Reforçando sua compreensão leitora, sua expressão oral, além de uma postura crítica, né? Nós podemos sair da leitura filosófica com novos pensamentos, conhecer novos pensadores e é um espaço muito proveitoso. O sexto passo vem nos comentários. Depois dessa parte, vem os comentários. Nos comentários, os participantes têm a oportunidade de comentar o que foi lido e debatido pela pessoa. Quando se dá aos participantes a oportunidade de comentar o trecho, eles podem ouvir, falar sobre os comentários e ouvir também os demais participantes que falaram. Essa interação também reforça a aprendizagem instrumental, a leitura, e o objetivo das leituras é realmente estimular os estudantes a compartilhar o que leram, a perder a vergonha também é um momento muito para isso. Os comentários servem para a gente poder saber expressar melhor. E vemos, depois dessa parte, o sétimo passo, que é o ciclo da tertúlia. Depois ali todos os estudantes terminam de fazer seus comentários, depois que falavam sobre os primeiros trechos lidos, o moderador dá a palavra ao próximo nome que está ali na lista. E após leitura, argumentação, depois de tudo ali, o moderador vai abrir outro turno da palavra, como a gente falou no quarto passo. Ele abre um novo turno da palavra e ali as pessoas vão falando, vai anotando a ordem, a pessoa fala sobre o segundo trecho escolhido e ele vai abrindo outros turnos da palavra. Lá nós temos essa liberdade. E após tudo isso, para concluir, nós escolhemos outro trecho para ser debatido na próxima tertúlia e é um momento muito importante. Quero citar aqui uma observação muito importante, que as tertúlias têm uma certa regularidade, ou seja, que elas aconteçam sempre no mesmo horário, no mesmo local, na mesma frequência, porque assim os alunos já sabem como vai ser cada etapa, os alunos já se acostumam e ali já ficam preparados para saber o que eles vão falar, o que eles vão argumentar, e é um momento muito bom.
para gerar o hábito da leitura, né? Sim, Porque gerar o hábito da leitura. a leitura, né, igual a academia, tu tem que estar sempre fazendo para que se torne rotina, não é? Sem abrir o ciclo. E até que contribui para a organização, né, da leitura, para que não ficar algo bagunçado, né? Então, ter uma data, uma hora e um momento específico, eu creio que isso contribui com toda certeza muito bastante, né, no caso, para o entendimento e a compreensão desses participantes. Então, pelo que eu entendi, que vocês me explicaram até agora de uma forma resumida, ele praticamente é um ciclo, né, que vai se repetindo conforme vai chegando ao fim. Então, podemos iniciar que ele é dividido em início, meio e fim. Né? No início é um momento em que o moderador está ali preparando todo aquele pessoal, né? O livro a ser lido, a cada etapa que vai ser desenvolvida. Temos o meio, né? Ou durante todo aquele processo que vai estar acontecendo, né? A tertúlia, onde o moderador dá a oportunidade para os participantes falarem sobre por que ele escolheu aquele livro, explicar um pouquinho sobre o que aquele livro quer nos dizer, né? O que nos quer nos tratar. Então, eu creio que ele é organizadinho, né? Ele é dividido em início, meio e fim. Né? Então, algo que isso com toda certeza contribui para a organização, né? E também para o entendimento dos participantes, dos estudantes que estarão ali aprendendo juntamente com cada um de vocês. E eu confesso que na próxima tertúlia eu quero participar. Tá certo? Podem me convidar, porque eu achei isso perfeito, magnífico. Com toda certeza eu vou gostar bastante de mergulhar juntamente com vocês essas obras filosóficas, certo? Então, para a gente dar continuidade, né, a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu gostaria de refletir com vocês sobre alguns temas em aberto, relacionados, claro, ao tema principal, que são as tertúlias filosóficas. Como professora, Carmen Mila e pesquisadora, e aplicadora da tertúlia, né, dessa nova metodologia, através de uma eletiva, que é outra metodologia aplicada aqui também no nosso instituto, né, no nosso IEMA, quais foram os principais desafios que, ao aplicar essa metodologia, que a senhora identificou? Nesse momento, eu percebi bastante desafios e também fortalezas, né? Pontos fracos e pontos fortes. E posso dizer que eles estão entrelaçados. Um ponto que eu posso dizer que foi um grande desafio: resistência dos alunos a ler, né, obras filosóficas. Por quê? Por exemplo, esse livro aqui, o Friedrich Nietzsche, né? Assim Falou Zaratustra. Ele tem um vocabulário muito complexo. E aí, quando o aluno começa a ler, ele fica meio confuso. E aí, muitas vezes, ele pensa em desistir, porque a leitura é bem complexa. Esse foi um desafio. Mas, ao mesmo tempo, quando o aluno ele continua a leitura e ele vai aprendendo alguns conceitos, ali eu vejo uma fortaleza, que é o aumento do vocabulário. Então, várias palavras, várias informações que o aluno antes ele não sabia, após a tertúlia, ele amplia o seu universo cultural e social. Então, vários alunos já me falaram, alguns, como acho que a Jamile que falou, tem alunos que são mais tímidos, tem alunos que têm mais essa vontade de dialogar. Então, alguns alunos mais timidamente me chamavam: professora, eu entendi isso, eu aprendi essa palavra. Falava para mim porque tinha vergonha de expressar para toda a sala. E tinha alunos que, lindamente, né, assim, bem naturalmente, eles conseguiam expor tudo que eles aprendiam bem aberto. Então, o desafio é a resistência à leitura, mas ao mesmo tempo a fortaleza é esse aumento de vocabulário e dessa experiência cultural, social, né, e intelectual. Certo. E vocês, como alunos, né, estudantes e também participantes, né, dessa metodologia, as tertúlias filosóficas, como foi participar desse processo, né, deste momento tão especial? Pode ser começar por aqui. Eu gostaria de começar e falar sobre esse livro que eu li, que eu me apaixonei muito pelo estilo do livro. E é um livro, um grande clássico da literatura infantil, só que também ele trouxe vários admiradores adultos, né, por ser um livro muito bom. Ele fala sobre o amor, a amizade e a sabedoria infantil também. Fala resumidamente, sobre um pequeno príncipe, uma criança, que fez amizade com um piloto de avião.
E nessa história muito interessante, a gente adquire mesmo muito conhecimento. O piloto do avião fica muito admirado pela criança, pela sua sabedoria, e ali é um momento muito bom, né? Até fiz uma música também na tertúlia sobre o Pequeno Príncipe, foi um momento muito proveitoso. Eu amei muito a leitura do Pequeno Príncipe, eu não conhecia o livro, eu só via aqui, mas ainda não tinha lido. E na tertúlia filosófica eu tive essa oportunidade de conhecer, de ler o livro e amar o livro também. Para mim foi muito legal participar das tertúlias filosóficas, porque meio que essa metodologia ela faz tu ver vários ângulos de uma coisa só. Ela não te prende a uma visão, tu consegue ver o que várias pessoas viram. Um dos livros que a gente viu foi Apologia de Sócrates, mas a gente leu um livro de apoio, que foi Eu Só Sei Que Nada Sei. E esse livro, tanto a Apologia de Sócrates, tanto o Só Sei Que Nada Sei, conta sobre a vida de Sócrates, conta que a menina era parteira, que ele criou o método socrático, a maneuxa, que ele morreu pelo veneno cicuta e que ele foi perseguido por falar a verdade, que ele foi perseguido por falar o que ele achava certo, que é uma coisa que a gente faz na tertúlia, a gente fala o que a gente acha e que a gente não é perseguido por isso, a gente é elogiado, a gente consegue encontrar várias opiniões, até mesmo opiniões parecidas com a nossa. O livro fala sobre Sócrates, que Sócrates teve a mãe parteira, que ele criou a maiêutica, que é uma ideia vinda do nada, que basicamente maiêutica significa o ato de parir ideias, de dar luz a ideias, que foi em homenagem à mãe dele, que Sócrates foi uma grande influência entre os jovens, inclusive foi por isso que ele foi morto, ele foi acusado de não acreditar nos deuses e de corromper a juventude, sendo que ele só falava a verdade. E foi muito legal participar das tertulias, eu conheci mais sobre Sócrates, eu conheci mais sobre Nietzsche. Eu li O Pequeno Príncipe, também me apaixonei por esse livro, porque eu também não tinha lido, só ouvi o pessoal falar, e acabou que eu li e falei bastante. Eu acho que os livros que eu mais falei foi O Pequeno Príncipe e Eu Só Sei Que Nada Sei de Sócrates. Como vocês já estão citando aqui neste momento, né, obras filosóficas, por que não falar também de algumas obras também que trazem essa temática, né, o desenvolver do estudante, a buscar ter o conhecimento sobre filósofos de grande importância, né, para a nossa sociedade atual, que contribuiu, na verdade, tem contribuído para o momento que nós nos encontramos hoje, como um dos livros de Paulo Freire, né, que também traz uma grande reflexão a respeito relacionada a esse assunto. O Franciscone também traz um pouquinho dessa reflexão. O Ensino e Aprendizagem também, que é um livro muito bom, que ajuda, né, e contribui nessa metodologia, né, de ensino, e entre vários outros. E nós acabamos de falar que foram os livros que nós utilizamos na tertúlia, né? Também tem o Serlete e os livros que nós utilizamos na tertúlia, por exemplo, tivemos a tertúlia de Assim Falou Zaratustra, né, que foi do Nietzsche. Até assistimos um curta-metragem onde o menino, né, ele começou a aprender os conceitos nietzschianos e ele entregava eles de um modo bem, né, imperativo. Então a gente percebeu, né, novos conceitos, ampliou o nosso vocabulário. Teve também O Pequeno Príncipe, Apologia de Sócrates e o livro de apoio que é Só Sei Que Nada Sei, né? Só que são algumas dicas para quem quer ver esse mundo das tertúlias filosóficas. E é algo que a gente recomenda bastante, né? Principalmente para você, professor, que está com o intuito de aplicar essa nova metodologia, esses são ótimos livros para você estar iniciando, né, esse momento tão especial. Só que, infelizmente, né, depois desse bate-papo tão especial que eu tive aqui com vocês, eu venho informar que nós estamos chegando ao fim, né? Depois desse grande mar de conhecimento, nós encerramos neste momento o nosso Filocast. Desde já gostaria de agradecer a todos vocês por terem aceitado o meu convite, como da nossa produção, de estar aqui conosco, né, debatendo sobre esse tema tão importante dessa nova metodologia de ensino, que são as tertúlias filosóficas, e falando também um pouquinho sobre filosofia, né, que é o intuito do nosso podcast, né, realmente falar, né, abranger a filosofia em si, né. Então, eu agradeço muito de todo o coração por vocês terem aceitado o convite. Foi um prazer, foi muito bom e passou rápido, né, gente? A gente estava assim, meio receoso, mas deu tudo certo. Eu agradeço muito pelo convite, foi um momento muito bom, né? Quando eu recebi
convite. Eu fiquei assim meio nervosa, eu nunca tinha participado. Então, foi um momento também de aprender e de compartilhar exatamente na tertúlia junto com as pessoas. Eu também quero agradecer pelo convite mais uma vez, gente. Foi muito legal estar aqui falando sobre o que eu achei da arquitetura, sobre o que eu aprendi, né? Claro, esses momentos especiais sobre a professora Camila, pesquisadora, uma excelente profissional que acompanhou a gente e que me mostrou de fato essa nova aprendizagem, porque até hoje eu nunca tinha participado de uma tertúlia filosófica, foi ela que me ensinou isso, então foi muito bacana. Eu quero agradecer a professora que me chamou para participar, então foi muito legal para mim. Então, para finalizar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curte esse vídeo e deixe aí seu comentário, a sua opinião, o que você achou desse momento tão especial, certo? Até a próxima vez e continue explorando o mundo da filosofia e pensamento crítico. Adeus e até a próxima.